Queridos irmãos, bem-vindos à EBD Vox. Que alegria estar aqui com você mais uma semana, onde temos a oportunidade de comunicar ao seu coração as lições da nossa escola bíblica dominical, neste formato online, digital, chegando até a tua casa ou o lugar onde você está nos acompanhando. Bem-vindo, que Deus te abençoe e queremos de antemão louvar a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado aqui todas as semanas, e hoje, por bondade de Deus, chegamos à lição 3 da nossa lição desse trimestre, onde estamos falando sobre o corpo, a alma e o espírito e a restauração integral do ser humano para chegar à estatura de varão completo, perfeito em Cristo Jesus. E hoje, então, o tema da nossa aula é o corpo e as consequências do pecado. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a perfeita obra da criação de Deus na constituição, na formação do nosso corpo, e nós mencionamos que falaríamos nesta aula sobre as consequências do pecado nesta obra perfeita da criação de Deus. E, portanto, queremos de antemão ler também com os irmãos a nossa verdade prática e o nosso texto áureo. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 3, o versículo 19, onde a Bíblia Sagrada nos diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás." A nossa verdade prática nos fala que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Observe então que, por mais que o título, o tema da lição fale sobre o corpo e as consequências do pecado, nós já temos aqui na verdade prática uma informação de que o pecado afeta toda a integralidade do nosso ser nessas 3 dimensões que estamos estudando. Para nos acompanhar na lição desta semana, estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso professor diácono Leonardo Garcia, e é um privilégio tê-lo conosco aqui nesta semana para nos ministrar esta lição e juntos nós podermos chegar ao coração dos nossos irmãos. Amém. Bem-vindo, quero que tu já deixe a tua saudação e também nos fale sobre a constituição da lição que nós estamos estudando. Muito bem, queridos irmãos, nós com muita alegria estamos aqui mais uma vez para falar de mais uma lição da nossa escola bíblica. E agradeço a Deus por poder estar aqui mais uma vez. E se tratando da nossa lição, a lição de número 3, é uma lição de extrema importância para nós. Porque quando nós falamos do corpo e as consequências do pecado, é uma realidade com que nós precisamos lidar diariamente. E tudo aquilo com que nós precisamos lidar diariamente, nós precisamos ter um pouco de cuidado. E como nós vimos na lição passada, nós sabemos que as decisões que nós tomamos a respeito do corpo, a forma como nós servimos com o nosso corpo, nos afeta diretamente. E diante, então, da realidade do pecado, o alcance, a integralidade, né, da corrupção do corpo em razão do pecado é algo que nós precisamos meditar, nós precisamos refletir. A nossa lição, então, ela vai nos trazer alguns parâmetros para nós, alguns pontos norteadores, como, por exemplo, o pecado atingindo e trazendo, por exemplo, a consequência da velhice, né, a consequência ou envelhecimento, melhor dizendo, ou também a questão das enfermidades, que também é algo com que nós precisamos lidar diariamente. Enfim, muitas outras coisas que nós vamos desenvolver ao longo de mais uma lição. Muito bem, maravilha. E nós vamos ver então que a lição começa exatamente falando isso, né? Que Deus nos fez de forma plena, completa, perfeita, e nessa estrutura criada por Deus,
tanto do corpo quanto da alma e o espírito que ele colocou dentro de nós, o próprio Deus certificou-se que a sua obra era boa. Isso aconteceu com toda a criação. E dentro dessa estrutura perfeita, então, hoje, quando nós olhamos para a nossa constituição como seres humanos, nós vemos imperfeições. Nós vemos desafios, dificuldades, nós temos situações para lidar no dia a dia, e a grande pergunta é: de onde vem tudo isso? Não é? Porque, então, nós temos que lidar com esses desafios considerando que Deus nos fez perfeito. E a resposta é justamente o pecado. O pecado que teve espaço no coração do primeiro casal e que, desde então, vem imprimindo em nós as suas consequências, os seus efeitos sempre negativos e, portanto, a importância de nós entendermos essa disciplina bíblica, estarmos prontos para lidar com isso na nossa vida cristã, mas também na nossa vida cotidiana. E aí eu queria, Léo, que tu pudesse compartilhar conosco, então, não é? Tu já falou aqui de forma sumária, quais são as consequências do pecado no nosso corpo, porque a lição traz esta perspectiva. Como é que nós podemos interpretar, a partir da nossa experiência prática de quem tem um corpo físico, o que é consequência do pecado no nosso corpo? Penso que um bom ponto de partida para todos nós é nos lembrarmos sobre a perfeição com que nós fomos constituídos. Porque quando nós olhamos para Deus criando lá no Gênesis, né, criando o mundo, a criação e tudo que nele há, ele dizia sempre ao findar do dia que era bom. E quando ele chegou na criação do homem e da mulher, da humanidade, ele disse que era muito bom. Então nós vemos aí uma ênfase e nós entendemos a partir disso de Deus pondo o homem como coroa da criação. Sim. E nós vimos na lição passada essa constituição, a perfeição, a complexidade, a forma como tudo se está interligado na nossa constituição. E quando nós falamos sobre a maneira como o pecado atingiu isso de forma integral, ele pode se manifestar de muitas maneiras no nosso corpo. Ele pode alcançar variados graus, pode alcançar variadas amplitudes, desde sintomas puramente físicos, desde sintomas puramente emocionais, que também acaba entrando um pouco na questão de alma e espírito, mas não estamos nessa lição ainda, e também em questões que vão refletir na nossa vida espiritual. Então, o homem, sua constituição perfeita antes do pecado, não havia a experiência de dor, não havia a experiência do sofrimento, não havia a experiência de tantas coisas negativas, como tu também comentaste, que nós vivemos hoje. Então, quando nós falamos a respeito das consequências do pecado relacionado ao corpo, são essas. Consequências físicas, como eu já falei na introdução, o envelhecimento, a enfermidade, que pode se manifestar desde um simples resfriado a uma doença gastrointestinal e assim por diante. De graus baixos, de intensidades baixas a graus altos. Eu me recordo de certa feita lendo um livro justamente abordando sobre a consequência do pecado no corpo, que até mesmo o simples raciocínio equivocado de uma conta de matemática simples, como 2 mais 2 igual a 4, que quando nós erramos um simples cálculo matemático, ou erramos em uma simples interpretação de alguma situação, de alguma circunstância, isso também é consequência do pecado. Veja que o pecado afeta toda a estrutura do ser humano, tanto na nossa constituição, né, como pessoa, mas também na nossa interação social, na nossa vida comunitária, né, nesses efeitos do dia a dia, né? Porque a Bíblia é muito clara quando afirma que Deus nos fez
perfeitos e como um reflexo da sua própria pessoa. E o pecado degenerou nessa estrutura perfeita de Deus e ele tem efeito em todas as instâncias da nossa vida. Eu acho que vale, e é bom até que os irmãos possam ouvir, a leitura do texto onde Deus dá a sentença para o homem e para a mulher acerca da sua permissividade à desobediência. Veja que em Gênesis 3:16, a Bíblia está relatando, não é, o diálogo de Deus com o homem, com a mulher, com a serpente, e diz assim: e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Portanto, antes do pecado, antes da queda, o processo da gestação, do parto, era um processo sem dor, porque não existia dor, agora passa a ter dor. E meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão, Deus disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Portanto, uma sentença para a própria terra produtiva até então, que agora, né, passa a ter também o efeito do pecado. O texto continua dizendo: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também com cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então agora nós estamos diante, talvez, da sentença mais terrível, que é a própria morte. O homem não foi feito para a morte. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para a eternidade. Né? E esse viés da eternidade está dentro de nós. O próprio escritor do livro de Eclesiastes fala isso, né? Colocou dentro deles a eternidade. Então agora vem a sentença: viestes do pó, ao pó tornarás. Então veja quantas coisas que advêm. E aqui uma lista muito pequena, obviamente, né? E daqui nós vemos todo o desdobramento da Bíblia Sagrada, que é o drama da redenção, porque a redenção já começa neste momento. Então daqui já nasce, obviamente no coração de Deus isso já existia, mas da nossa perspectiva daqui já nasce todo o projeto de Deus da nossa redenção por conta do advento do pecado. E falando sobre isso, nós mencionamos aqui, o nosso professor falou sobre isso, né? Que o pecado ele impacta em todas as dimensões da nossa estrutura como ser humano. Então é corpo, alma e espírito. E nós temos aquelas reações do corpo que são relacionadas a enfermidades ou a processos da nossa alma e do nosso espírito, que a ciência chama de somatização. Né? Então, quantas vezes nós estamos vivendo algo físico, mas que a origem é emocional ou espiritual? E nós precisamos entender essa constituição para que nós possamos lidar com estas situações, porque está relacionado também ao enfrentamento que nós fazemos e devemos fazer em relação aos efeitos do pecado no nosso corpo. Veja então que nós estamos falando, Léo, que o pecado de Adão e de Eva recaiu e recai sobre nós aqui hoje em 2025. Isso é verdade? Por que isso acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Quando nós falamos a respeito do porquê, a razão do pecado nos atingir ainda hoje, é porque lá no jardim, quando Adão e Eva, nossos pais, pecaram, houve, podemos dizer, foi causada uma ruptura. Como tu falou, o homem não foi criado para morrer, mas a partir do momento do pecado é gerada então essa ruptura, é gerada essa quebra do relacionamento do homem com Deus. E a partir de Adão e Eva, então, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós temos, por exemplo, o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, que vai falar que o pecado entrou no mundo através de Adão, e que por causa de Adão passou
para toda a humanidade, né? Uma maneira que a gente pode também ilustrar isso é como se fosse uma herança genética. Assim como nós herdamos dos nossos pais, nossos avós e assim por diante, características ou comportamentais ou características físicas, nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Então, nós já nascemos, nós temos, por exemplo, o texto e é um dos salmos, eu não me recordo agora qual é de cabeça, que Davi disse que em iniquidade ele já havia sido formado ali no ventre, né? Nós temos o texto também de Romanos 8, que para ilustrar essa natureza pecaminosa, vai nos dizer que o homem inclinado para as coisas da carne, para o pecado, ele pensa, ele age, ele fala em direção ao pecado. Vamos voltar mais uma vez do que nós falamos sobre a integralidade do pecado. Porque quando nós herdamos essa natureza pecaminosa, quando nós herdamos e nascemos com essa integralidade corrompida, isso significa que o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas vontades, a nossa memória, todo o nosso sistema como um todo, ele foi corrompido por causa do pecado de Adão. Então, e aqui entra um ponto também muito importante que eu acho relevante comentar, é que muitas vezes quando nós vamos falar contra o pecado, pregamos contra o pecado, sim, muitas vezes é uma mensagem que ela fala apenas sobre a mudança de comportamento, né? Apenas sobre aquilo que é visível aos olhos. E o evangelho ele trata isso também, mas o principal, o foco da mensagem do evangelho, daquilo que o Espírito Santo opera em nós, nos reconstituindo, no novo nascimento, é justamente nas nossas vontades, nas nossas emoções, né? Para que nós não venhamos mais a estar nos inclinando para uma mentalidade ou para uma vida de pecado, mas agora para a vida com Deus. Sim. Esse é um ponto bem relevante da estrutura bíblica de enfrentamento do pecado. Porque muitas vezes nós estamos diante de uma tentativa de pedir a Deus que nos ajude a parar de fazer algo, quando na verdade o nosso desejo, né, e a nossa oração tem que ser para que Deus nos ajude a parar de desejar algo. Porque o pecado começa nas nossas vontades. E é interessante que tu usaste o termo Adão como o pai, né? E é justamente essa perspectiva do porquê o pecado de Adão recai sobre nós. Porque alguém pode até questionar e dizer, veja, eu não estava no jardim do Éden e eu não participei daquele pecado. Por que eu tenho que sofrer as consequências de algo que outra pessoa fez? Mas o ponto que a Bíblia Sagrada nos leva a entender é que nós estávamos naquele jardim, representados por Adão, que veio a ser como se fosse a matriz de onde, a partir do seu pecado e da corrupção da natureza, todos nós viemos com esse mesmo defeito, que é uma natureza inclinada para tudo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, e Paulo escreve aos Efésios, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir de uma nova natureza, do novo homem, porque nós agimos de acordo com a natureza que nós temos. Esse é um fato, nós não podemos agir a partir de uma natureza que nós não temos, e assim é em toda a criação. Então os animais agem a partir da sua própria natureza. A Bíblia fala, não é, do exemplo da porca lavada, não é, que volta para a lama, para o lodo. Por quê? Porque é da natureza do animal aquele ambiente da sujeira. E assim também é da natureza do homem sem Deus o pecado, tudo que desagrada ao Senhor. Quando nós nos revestimos da nova natureza, que ela é possível a partir de Jesus, então nós passamos a ter desejos, pensamentos, vontades e, consequentemente, comportamentos diferentes.
Então veja que nós estamos fazendo aqui uma aula de hamartiologia, né? E talvez nem seja esse tanto o foco da lição, mas é importante nós darmos esse contexto bíblico e até teológico de como nós entendemos a doutrina do pecado. E aí, quando nós falamos que alguém pode questionar, eu não estava no Éden, mas sofro as consequências do pecado de quem estava, da mesma forma, nós não estávamos no Calvário, mas nós sofremos e temos hoje a bênção do Senhor Jesus que estava lá e nos representou. Glória Então, a tu Deus. citaste o texto de Paulo aos Romanos no capítulo 5, que é justamente esta construção, teológica que diz: o pecado de Adão recaiu sobre nós, mas nós tivemos um segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que diferente do primeiro, este segundo venceu. E porque ele venceu por nós. Então, da forma como nós não estávamos no Éden, não estávamos no Calvário. O pecado do Éden recaiu sobre nós, mas a redenção do Calvário também recai sobre nós. E nós temos essa tão grata oportunidade de viver hoje uma nova natureza em Cristo Jesus. Ainda assim, nós vamos ver que, estando em Cristo, sendo participantes da redenção, tendo salvação da nossa alma, nós ainda sofremos as consequências dessa natureza humana que permanece em nós, que está corrompida pelo pecado. Então, como é que nós podemos lidar com isso? Como é que nós podemos entender essa construção de que eu estou redimido, eu estou em Jesus, mas eu ainda sofro com as consequências do pecado, como as enfermidades, o envelhecimento, a canseira. A Bíblia diz que ninguém escapa disso, né? Depois dos 70 anos e alguns até antes, já começa a sentir o peso dos anos e já não tem mais o mesmo vigor, a mesma força, não é? Como é que a gente pode lidar com isso? Essas aulas, essas lições, elas são extremamente importantes justamente para aprendermos a lidar. Porque, um exemplo, a nossa revista ela vai nos trazer um dado sobre uma extrema insatisfação de muitos hoje com o envelhecimento. Então nós vemos uma tentativa exagerada e nós podemos até com segurança afirmar um tipo de idolatria. Sim. A si mesmo, uma idolatria à imagem, uma idolatria ao hedonismo e assim por diante. E então muitas pessoas não aceitam o envelhecimento. Muitas pessoas não aceitam a enfermidade. E aqui eu dou mais uma pincelada, porque nós precisamos dizer que sim, cristãos vão enfrentar enfermidades. Cristãos piedosos, cristãos tementes, vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar o envelhecimento e assim por diante. Infelizmente, é propagado muitas vezes uma ideia de que o cristão ele não vai passar por essas dificuldades. E muitas vezes quem acaba refém dessa ideia acaba se frustrando muito na caminhada cristã em razão desses percalços. É aquela história, né? Venha para Jesus e os seus problemas acabam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o maior, eu pelo menos sempre quando toco nesse ponto, algo que para mim acaba de vez com essa ideia é só nós olharmos para o apóstolo Paulo. Porque quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos o maior plantador de igrejas lá da era da igreja primitiva, e nós vemos Paulo com um espinho na carne, nós vemos Paulo sendo perseguido, nós vemos Paulo passando por várias situações e circunstâncias adversas. Mas agora, voltando para a pergunta, eu só precisava dar uma pincelada nisso também, que a maneira como nós devemos e a maneira como nós precisamos lidar com isso é com muito discernimento. Discernimento de
entender o tempo que nós estamos vivendo, discernimento para entender que mais cedo ou mais tarde, dependendo da minha idade, da tua idade, da idade de você que está nos ouvindo, nós vamos precisar lidar com as consequências do pecado no nosso corpo. Dependendo, nós bem sabemos que dependendo da idade começam a surgir alguns problemas Sim. de saúde, começa a surgir de repente a diabetes, a pressão alta e tantas pertinentes ao envelhecimento. Exatamente. E nós precisamos lidar com isso, com essa sabedoria, com esse discernimento, justamente para nós não cairmos nesse limbo, não cairmos nesse redemoinho de frustração, de melancolia, de decepção, e para não corrermos o risco de abandonarmos a fé por causa disso. Sabe? Sim. Então, nós precisamos lidar com a enfermidade, lidar com o envelhecimento, lidar com o pecado, a consequência do pecado do nosso corpo, com esse temor, com esse cuidado, entendendo sim que nós estamos sujeitos a estas circunstâncias, a essas adversidades, mas com os olhos fitos em Jesus. E de alguma forma isso aniquila todo o sentimento de grandeza que alguém possa nutrir. Porque quando eu entendo que nós todos estamos sujeitos às mesmas limitações, às mesmas dificuldades, às mesmas provações, porque somos participantes de uma mesma natureza, não há espaço para eu pensar que sou melhor que alguém. Então, um sentimento relacionado ao entendimento deste princípio deve ser a humildade. Eu também conseguir me colocar no lugar do outro, entender que eu posso hoje estar bem enquanto alguém está mal, mas amanhã pode ser eu na posição inversa. Não é? Então, a nossa lição fala também sobre nós termos firmeza nas horas da dificuldade. Firmeza de fé, firmeza em Deus, não é? Para lidar com estas consequências. E talvez uma pergunta que esteja no coração dos irmãos é: tudo que acontece na minha vida é consequência lá do pecado original? Não é. Não é. Não é porque nós temos essas consequências naturais que nós já temos abordado, tratado aqui com os irmãos, por exemplo, envelhecimento, enfermidade e assim por diante. Mas as nossas decisões, elas também podem cooperar para essas circunstâncias que nós comentamos. Sim. Então, a nossa lição, por exemplo, ela vai fazer menção ao uso de drogas. Né? Nós sabemos que muitas vezes quem está no mundo acaba recorrendo ao uso de drogas, acaba recorrendo ao uso de outras substâncias entorpecentes e assim por diante, que muitas vezes aceleram a degradação do corpo. Sim. Né? Aceleram o envelhecimento e muitas outras consequências que nós sabemos que existem. Né? Que aí entra também o pecado contra o próprio corpo, certo? Que aí entra outro princípio, que é o princípio da mordomia cristã, que é o princípio de administrar bem aquilo que nós recebemos aquilo que nós recebemos de Deus, nesse caso o nosso corpo, que significa ter este cuidado, ter este temor, ter esta sabedoria e não me colocar diante dessas situações, não tomar atitudes, não tomar decisões que vão prejudicar, acelerar e assim por diante esse processo de degeneração do corpo. E a nossa lição fala muito sobre nós termos um livre-arbítrio, ou seja, nós temos a liberdade de escolher, inclusive a respeito de Deus, da salvação, de aceitar, entregar a nossa vida a Cristo, não é? Aceitar o caminho da bênção no lugar do caminho da maldição. O próprio texto de Deuteronômio 30, né? Tem exatamente essa citação: eu coloquei diante de vocês o caminho da bênção e da maldição, escolham que caminho vocês querem trilhar, né? E isso está facultado ao ser humano. É importante os irmãos entenderem que hoje existem duas grandes correntes teológicas a respeito disso. Uma delas fala sobre o livre-arbítrio, como nós estamos falando, que é a defesa
teológica da Assembleia de Deus, e existe também uma segunda corrente lá que fala que nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre agência, que é a faculdade de escolher as coisas da nossa vida, mas não a respeito da salvação, de dar uma resposta positiva ao chamado de Cristo. Né? Nós entendemos biblicamente que nós sim temos livre-arbítrio, Deus faculta isso ao ser humano, e dentro dessa liberdade de escolha, dessa possibilidade, muitas pessoas escolhem um caminho onde elas atenuam processos lá, que são naturais da nossa natureza física humana, né? E nós precisamos com isso, então, muitas vezes até mudar o diálogo que alguns têm de culpar o Adão, né? De culpar a Eva, dizer isso é culpa do Adão, isso é culpa da Eva. Na verdade, muitas coisas são culpa das nossas próprias decisões erradas, equivocadas, mal construídas. Então a lição fala muito sobre eu diria até o extremo, né? Que é a pessoa que se entrega aos vícios, enfim, mas existem coisas sutis, existem coisas que são muitas vezes aos nossos olhos pequenas, mas que acarretam problemas para o nosso corpo físico, como a alimentação, a falta de exercício físico. Já falamos isso na semana passada também, né? E é importante nós entendermos que estamos em um processo físico por conta de toda essa construção, que é um processo de degradação. Nosso corpo envelhece, nosso corpo enfraquece, nosso corpo vai enrugando, não é? A pele vai perdendo a sua viçosidade, os nossos músculos vão enrijecendo com o tempo, as enfermidades vão se manifestando. É natural do ser humano por conta da queda, mas nós não pintamos um quadro negativo, porque a Bíblia não pinta esse quadro negativo. A Bíblia, apesar de mostrar toda esta estrutura problemática da natureza do pecado, também nos mostra a luz do fim do túnel, também nos mostra a perspectiva da contrapartida que Deus nos provê. Então há uma promessa sobre nós que, estando em Cristo, por mais que estejamos sob o efeito deste pecado lá do Éden, muitas vezes até, infelizmente, sobre as nossas próprias escolhas, havendo arrependimento, havendo entrega real, sincera, havendo uma conversão verdadeira, esta promessa que está sobre nós é que este corpo vai ser restaurado. Isso vai acontecer, Léo? Vai sim. E essa é a esperança de todo cristão. É a esperança de todos nós de que quando nós formos arrebatados, nós vamos receber esse novo corpo. Nós vamos receber agora um corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à enfermidade. E pensar nisso deve, para nós, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante dos mais diversos obstáculos, deve servir como combustível para nós continuarmos avançando. Eu gostaria de ler um texto que eu penso que se encaixa muito bem nisso, que é o texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18, que nos diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior esteja sujeito, como nós estamos tratando nessa lição, ao pecado, haja consequências, haja enfermidade, haja envelhecimento, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Não devemos nos atentar apenas nisso. Não devemos nos atentar apenas no fato de que você ou eu, que nós estejamos envelhecendo. Não devemos nos atentar apenas na enfermidade ou nas dificuldades, mas nós devemos nos atentar também nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas.
e eu não me recordo agora o nome do pastor, mas há alguns anos eu assisti uma mensagem dele, quando ele falava sobre a eternidade, que é onde nós vamos ter esse corpo glorificado, a integralidade do nosso corpo redimido. A Bíblia chega a dizer que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, e ele pegava no púlpito um fio, e ele estendia esse fio por toda a igreja. E um pequeno pedaço desse fio estava pintado com uma cor diferente, e ele dizia que aquele pequeno pedaço, aquela pequena fração é a nossa vida aqui. E que todo o resto é a eternidade ao qual nós vamos viver adorando a Deus e vamos viver com esse corpo glorificado. Então, Paulo também vai dizer em outros textos, como, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, que este corpo corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade, né? Também tem um texto de também 1 Coríntios, no capítulo de número 2, que nós geralmente atribuímos muito ao céu, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que também nunca chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Embora esse texto esteja falando de Jesus, embora nós usemos esse texto muitas vezes para falar do céu, é um texto que nós também podemos aplicar para falar da realidade do nosso corpo. Porque é uma realidade que, ainda que nós venhamos a tentar conjecturar de muitas maneiras, como também Paulo escreveu aos Efésios, Deus ele faz infinitamente mais do que nós somos capazes de imaginar ou de pensar. Além da compreensão. Além da compreensão. Tem um pequeno jargão de um teólogo francês que tentarem compreender a Deus e aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará é como tentar derramar sobre esta pequena caneca todo o oceano. Não há além da compreensão. Sim, sim. E eu até tinha anotado aqui também o texto de Paulo aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 15, eu queria ler com os irmãos, porque é um texto muito especial a respeito desse processo da glorificação do nosso corpo, esta gloriosa promessa. Então Paulo escreve assim a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, seja a morte, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão como incorruptíveis. Portanto, aqueles que morrem no Senhor, no momento da ressurreição dos mortos, isto é, quando se dar a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja, essas pessoas já ressuscitarão num corpo glorificado e nós seremos transformados. Ou seja, esse nosso corpo, nós os que estivermos vivos, esse corpo já vai ser então transformado neste estado de glória, né, que é a glorificação. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Por isso que, quando nós lemos o Apocalipse, nós encontramos que lá no céu não haverá mais morte, nem choro, nem pranto. Não é? Ou seja, não estaremos mais sujeitos, então, definitivamente e eternamente às consequências do pecado que hoje nos atinge. O que nós precisamos, meus irmãos, é não olhar para esta promessa e entender que, uma vez que o meu corpo vai ser glorificado, não preciso cuidar dele. Porque salvação não é somente algo que nós vamos receber quando Jesus buscar a igreja. Vida com Deus, não é? Vida eterna com Deus não é só depois que nós entrarmos no céu. Então nós temos aquela máxima que diz, tão bom quanto passar a eternidade com Deus, já é passar esta vida com Deus. E isto envolve nós entendermos que há uma responsabilidade que pesa sobre nós de cuidarmos, dentro da mordomia cristã, desta estrutura física que Deus nos deu, inclusive para fazermos a sua obra. Então, que Deus nos dê graça para entender este princípio e para confiar
de que nós estamos debaixo desta promessa. Quando nós falamos de glorificação, estamos falando de uma das dimensões da nossa salvação, porque a salvação, do prisma bíblico, ela perpassa pelo processo da justificação, onde tem, né, uma série de outros processos, como a regeneração ali dentro. Depois nós temos o pilar da santificação, né, que é tanto posicional de quem está em Cristo, como quanto progressiva, né, à medida que dia a dia nós vamos nos santificando, e por fim a glorificação. Então, justificação, processo que já aconteceu, santificação, processo que está acontecendo, e glorificação é um processo que vai acontecer neste grande e glorioso dia da volta de Jesus. Glória a Deus. E com esta linda mensagem, nós queremos concluir a nossa lição desta semana, né, entendendo que estamos aqui diante de verdades que poderíamos continuar falando por longo tempo, mas as horas passam muito rápido. E a conclusão da nossa lição diz: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Para você que vem lutando com as enfermidades, com problemas, não é, na sua saúde física, às vezes até emocional, esta mensagem de Deus é para o teu coração. Jesus pode te curar hoje. Enquanto você assiste esta aula, há poder no sangue de Jesus para você ser curado, Aleluia. Levantar do leito da enfermidade. Mas a boa notícia é que se Jesus não te curar hoje e você permanecer enfermo, há um limite para esta enfermidade. E este limite é o dia que nós entraremos no céu. Neste dia, todos os enfermos, salvos em Jesus, serão curados. No céu não vai ter deficiência, no céu não vai ter enfermidade, no céu não vai ter morte, no céu não vai ter dor, nem sofrimento. No céu nós vamos viver em completa alegria. Glória a Deus. Obrigado, Léo. Obrigado, irmãos que nos acompanharam. Nos vemos na próxima semana. Não esqueça de compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e igualmente abençoadas por esta palavra. Nós estamos aqui no canal Vox e nós queremos dizer para você, mais do que ouvir, nós queremos que você viva e seja um instrumento de transformação. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.